rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos hoje com vocês mais uma vez no programa Evangelho em sua simplicidade, onde nós temos comentado passo a passo, capítulo a capítulo, já há um bom tempo, do livro básico de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje nós vamos fazer uma janela nesses comentários dos capítulos. Vamos fazer uma exceção, porque nós estamos nesses dias com a proximidade de duas efemérides espíritas da mais alta importância e ligadas às obras, do codificador Allan Kardec. Isto porque no dia 18 de abril do ano de 1857, ele lançou em Paris o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra espírita, que representa, portanto, a data de nascimento do Espiritismo. E no dia 15 de abril do ano de 1864, Allan Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente essa obra que, ao longo de todos esses meses, nós temos feito comentários. Então nós vamos hoje nos dedicar a um comentário sobre os dois livros básicos de Allan Kardec, o que eles representam com base num conteúdo da mais alta significação para os dias que nós vivemos, para a atualidade. Pois bem, quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, na Galeria Danty, no Palais Royal, em Paris, dia 18 de abril de 1857, foi um fato realmente marcante, porque o Palais Royal era, naquela época, um predecessor dos centros comerciais que são comuns em nossos dias. Mas era um centro comercial muito diferenciado, porque ele tinha livrarias, restaurantes, lojas especializadas e 2 teatros, Então era um centro cultural também da capital parisiense. E ele lançou esse livro num sábado pela manhã, dia 18 de abril. E várias pessoas já procuraram e adquiriram o livro ainda pela manhã. Inclusive George Sand, que era, na verdade, uma grande atriz, bastante conhecida na capital parisiense, e ela foi àquele local porque ela ia adquirir bilhetes de teatro, E ela adquiriu 2 livros dos espíritos, um para ela e outro para ofertar a um amigo. O amigo dela era o imperador Napoleão III. Então o imperador Napoleão III com a sua esposa foram um dos primeiros leitores do Livro dos Espíritos. E ele se interessou tanto que depois ele veio a convidar Allan Kardec, para alguns diálogos, se interessou pelo conteúdo do livro. E também os folhetins da época. Folhetins seriam aquelas seções especializadas dos jornais parisienses na área da cultura, onde faziam resenhas, comentários, e vários desses focalizaram e fizeram resenha do Livro dos Espíritos. Então o Livro dos Espíritos teve uma grande repercussão naquela época, e logo após a sua publicação. A primeira versão de O Livro dos Espíritos, lançada em 57, era uma versão menor, tinha 501 perguntas e respostas. Posteriormente, Allan Kardec ele foi complementando, Em 1860 ele tem a chamada edição definitiva com 1019 perguntas e respostas, tais quais nós conhecemos, na atualidade. E é interessante que Allan Kardec ele foi estudando fenômenos, mas dando mais atenção à medida que ele se aprofundava nos seus estudos, no conteúdo das mensagens que ele recebia. E recebeu cerca de 50 cadernos,
com mensagens espirituais ofertada por um grupo de amigos, inclusive Victorian Sardou e outros, né? E ele analisa tudo isso e inclui no Livro dos Espíritos. É interessante então, pois, lembrarmos que a primeira versão do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas e respostas, ela foi traduzida, né, para vários idiomas, né? E aqui no Brasil nós tivemos uma tradução inicial, uma tradução clássica, feita por Canuto Abreu, que a lançou num evento do centenário do Espiritismo. Então, num grande evento realizado na cidade de São Paulo, no ano de 1957, no ginásio do Pacaembu, com palestras, etc., foi lançada essa tradução feita por Silvino Canuto Abreu, que foi a primeira, né, dessa primeira edição original de Kardec. E ele tem uma característica: de um lado ele tem a versão em francês original e do outro lado a tradução em português. Pois bem, por ocasião dos aniversários sequentes, né, 150 anos de publicação de O Livro dos Espíritos, na gestão de Nestor Mazotti como presidente da FEB, foi lançada essa edição especial, vamos assim dizer, de O Livro dos Espíritos, que contém também a primeira versão de 501 perguntas e respostas e a tradução que foi feita por Evandro Noleto, né? Então é, portanto, uma edição histórica bilíngue e que foi lançada num congresso realizado em Brasília, que foi o segundo Congresso Brasileiro de Espiritismo, em abril do ano de 2007. Então nós temos aqui, nesses esboços históricos, né, a diferença da primeira e da segunda edição, ou da edição definitiva, com as complementações que foram feitas. Mas esse livro ele tem 4 partes bastante significativas. A primeira parte das causas primárias ou primeiras, a segunda parte do mundo espírito ou do mundo espiritual, a terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. É interessante lembrarmos que os demais livros de Allan Kardec representaram na realidade desdobramentos que o codificador fez exatamente dessas partes de O Livro dos Espíritos. Mas como nós estamos falando da repercussão de O Livro dos Espíritos, nós vamos destacar aqui um fato histórico muito interessante. Allan Kardec estava trabalhando, né, no seu escritório junto à Passagem de Santana, quando recebeu, certo dia, um volume. Quando ele abriu, era um Livro dos Espíritos. Ora, que surpresa, né? O próprio autor recebeu o livro de presente. Quando ele abre, havia uma anotação: este livro salvou a minha vida, e uma assinatura. E embaixo, e a minha também, uma segunda assinatura. E aí tinha uma carta. E nessa carta, o missivista informava Allan Kardec que ele estava desgostoso com a vida, pensando em se suicidar, se jogar às águas do rio Sena. E andando pela mureta, né, que margeia o rio Sena em Paris, ele, pensando em se jogar nas águas, ele viu em cima da mureta um volume. Ele teve o ímpeto de curiosidade, abriu, era o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Quando ele abre, aquela anotação: este livro salvou a minha vida. Ele teve um impacto, né, com aquela informação e o título inusitado para ele. Começou a folhear, se interessou, foi para casa, né, desistiu de se matar e passou a estudar o Livro dos Espíritos. A partir daí, convencido do conteúdo, da imortalidade da alma, de todo o conteúdo do Livro dos Espíritos, ele resolve então, num preito de gratidão e de homenagem, a pôr aquela segunda assinatura: e salvou a minha também. Escreveu uma carta e encaminhou para o codificador. Então nós vemos aí
um exemplo, né, que o próprio codificador testemunhou num período muito curto de tempo do valor da sua obra, não é? Imaginem a satisfação que ele sentiu, a alegria, quando viu que esse livro estava salvando vidas. Aliás, isso é muito importante, né? Para a época que nós estamos vivendo de pandemia, da maior tragédia sanitária do Brasil e também do mundo, onde muitas pessoas passam por desgostos, aflições, ansiedades tão grandes e alguns se matam. Então é importante lembrarmos que o conteúdo de O Livro dos Espíritos, a mensagem espírita, é um antídoto ao egoísmo, é um antídoto ao ato de se matar e de aniquilar a própria vida. É importante, pois, lembrarmos que nós encontramos no Livro dos Espíritos, como escreveu o Abade de Lessani, logo após a publicação do Livro dos Espíritos. Nós encontramos nessa obra tudo o que é necessário para tornar santo o homem na terra. Então o conteúdo do Livro dos Espíritos é muito oportuno para os momentos críticos, complexos que nós estamos vivendo na atualidade. Pois bem, Allan Kardec prosseguiu, lança em 1861 o Livro dos Médiuns, analisando a segunda parte de O Livro dos Espíritos, com orientações para os médiuns e as reuniões espíritas. Mas, em 1864, ele lança o seu terceiro grande livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e que surge no dia 15 de abril do ano de 1864. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem analisar os objetivos morais dos ensinos de Jesus. Allan Kardec esclarece isso na abertura, na apresentação do livro, que ele não estava preocupado com polêmicas, com questúnculas passageiras, mas na essência da mensagem. E ele deixa claro que essa essência, ela teria no Espiritismo a chave, né, para nós adentrarmos ou conhecermos toda essa realidade maior, uma ampla perspectiva, né, com a certeza da imortalidade da alma, para nós compreendermos os porquês da prática do ensino de Jesus, do ensino moral de Jesus. Então é essa a essência, é esse o grande objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec passa a analisar os exemplos de vida de Jesus, as parábolas. Enquanto na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, ele trata de questões genéricas, mais filosóficas, né, do ensino moral de Jesus, das leis morais, no Evangelho segundo o Espiritismo ele entra nas questões práticas. E é por isso que ele analisa capítulo por capítulo, iniciando por versículos do Novo Testamento, que ele os comenta à luz do Espiritismo e acresce ainda com a coerência de instruções espirituais. Pois bem, então o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer algo que representa consolo e orientação para todos nós. Mas é interessante nós lembrarmos também que a primeira versão do Evangelho segundo o Espiritismo, lançada em 15 de abril de 1864, tinha o título original Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e não tinha todos os capítulos. Então havia uma pequena diferença com relação à versão definitiva, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa diferença ela é assinalada com o fato de Allan Kardec haver acrescentado alguns capítulos no final e desdobrado outros capítulos no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, na versão que nós utilizamos, na versão definitiva, alguns detalhes a mais com relação à primeira edição, não é, do Evangelho segundo o Espiritismo, essa que se chamou Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo e que foi lançada em 1864. Pois bem, no período que nós estávamos como presidente da Federação Espírita Brasileira e comemorando de uma forma que nos encheu a alma de satisfação, de alegria,
pela oportunidade de comemorarmos os 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, foi realizado o último grande congresso espírita brasileiro, que foi o 4º Congresso Espírita Brasileiro, efetivado em abril do ano de 2014, durante o período que estávamos na presidência da FEB, e ele teve um fato inédito, foi realizado em 4 regiões, né? Cidade da região norte, da região nordeste, que foi em João Pessoa, aí na região nordeste, na região centro e na região sul, todos simultaneamente e com o mesmo tema. E naquela época, nesse evento que foi tão bonito, com a grande participação de público, né, das várias regiões, envolvimento de expositores também das regiões, foi lançada essa edição histórica, né, que nós estimulamos na oportunidade, uma edição histórica bilíngue, da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a imitação, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde nós temos o texto original de Kardec, daquela primeira edição, e a tradução que foi feita por Evandro Noleto. Então, é um livro que serve de complementação para os nossos estudos, para nós compreendermos as histórias, né, relacionadas com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é importante nós assinalarmos essas 2 efemérides, né, que representam momentos significativos do aparecimento do Espiritismo, do trabalho de Allan Kardec, né, em nossos dias. Pois bem, se nós mostramos um caso concreto que Allan Kardec teve a satisfação de receber aquela carta mostrando que o Livro dos Espíritos salvou 2 vidas, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele encheu o coração também de milhares e milhares de pessoas no mundo todo. Até hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro espírita mais comercializado aqui no Brasil, por dezenas de editoras. E ele é utilizado, inclusive, em algumas agremiações religiosas que não são efetivamente espíritas. Então é um livro muito conhecido, muito citado, muito manuseado. E nós estamos estimulando sempre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nessa série de programas pela Rádio Brasil Espírita. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém a análise das bem-aventuranças. E na época difícil que nós estamos vivendo, dessa pandemia prolongada, como é bom nós escutarmos dizer: bem-aventurados os aflitos. E quando nós escutamos bem-aventurados os aflitos e entendemos a conotação que o Espiritismo nos traz, aí fica claro que nós encontramos na mensagem espírita o acolhimento espiritual, o consolo das mazelas, das dificuldades, das limitações, das atribulações da vida, o esclarecimento para nós superarmos os impasses, as dificuldades, e a orientação, um roteiro para nós seguirmos numa nova proposta de aproveitamento das nossas existências corpóreas. Então, as bem-aventuranças para nós espíritas e no conceito do Evangelho segundo o Espiritismo não se completam numa única existência. Essa é a grande diferença da explicação espírita. Então nós vamos criando, né, através da educação, do aprimoramento espiritual, maior parcela de venturas ou de aventuranças para os nossos espíritos. E hoje nós temos condições de encontrarmos tudo isso em Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele tem um capítulo magistral, o Cristo Consolador, que é o capítulo 6. E ali Allan Kardec identifica, inclusive, o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus. Quando no final, nos últimos dias da sua existência corporal, dialogando e orientando com seus discípulos, ele avisou: eu partirei, mas não vos deixarei órfãos. No momento oportuno vos enviarei o Consolador. Ele restabelecerá a verdade
e vos ensinará muitas outras coisas. Então é o Espiritismo que vem restaurar a proposta original do cristianismo primitivo, do cristianismo simples, espontâneo, assentado no amor, na fraternidade e na solidariedade, e ensinar mais alguma coisa, que é a comprovação da relação entre humanidade desencarnada e humanidade encarnada. E com a certeza da imortalidade da alma é que nós vamos entender as razões para nós colocarmos em prática o ensino moral de Jesus. Aliás, a própria mensagem do cristianismo, após a crucificação, ela veio se consolidar depois que Jesus apareceu 11 vezes, num período de 40 dias, desde o 3º até o 40º dia, onde ele deu demonstrações eloquentes da imortalidade da alma. E aí os discípulos, os seus seguidores, se encheram de fé, de esperança e de coragem para o trabalho, de ânimo para o trabalho. É exatamente essa a mensagem que o Livro dos Espíritos, que salvou vidas, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz à tona a importância do ensino moral de Jesus, nos recomendam, nos oportunizam para a época difícil que nós estamos vivendo. Enchemos as nossas vidas de fé, de esperança, de coragem para prosseguirmos nas nossas lutas, para aproveitarmos a nossa existência corpórea, mas levarmos e conduzirmos a nossa existência corpórea sabedores de que nós somos espíritos imortais. E nessas condições, como viajores da eternidade, nós teremos todas as condições de nos aproximarmos, dos ensinos de Jesus, e que nos trazem, acima de tudo, a compreensão das leis divinas, das leis de Deus. Nós deixamos aqui a todos vocês, nesse parênteses que nós fizemos hoje, em função das efemérides, do lançamento dessas duas obras básicas, o convite para que busquemos a leitura, o estudo e a reflexão de O Livro dos Espíritos, a obra básica inaugural que assinala a data de nascimento do Espiritismo. Antes do Livro dos Espíritos não havia Espiritismo. É ele que nos trouxe todos os parâmetros, os princípios espíritas, e do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um desdobramento das leis morais do Livro dos Espíritos. E nós vamos então perceber a beleza da obra que Jesus nos legou, trazendo-nos a nova proposta de civilização, de aprimoramento da humanidade, que foi expressa no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um código para uma proposta de uma nova civilização. Nós deixamos, pois, a todos vocês esse convite para o aproveitamento das duas grandes obras de Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo.